聴者の皆さん、こんにちは。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか皆さん。元気ですか？暑くなってきた。Pessoal, pessoal ou gente, sei lá como é que fala, pessoal, hoje é o penúltimo dia de trabalho meu. Amanhã é o último dia de trabalho, dia 1º de abril. Segundo a empresa, estarei desempregado. Então, hoje seria o penúltimo... é o penúltimo dia. Vamos lá, eu tô processando a empresa, né? Todo mundo já está careca de saber, que nem eu, careca, né? Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Referente ao processo de demissão, caso a empresa não haver motivo suficiente, lógico, racional para demitir um trabalhador, nascendo você processando a empresa, dando nesse entendimento jurídico no tribunal, o juiz pode ser, dependendo do caso, não estou falando todos os casos, estou falando dependendo do caso, o juiz ele chega a anular a demissão. Anulando a demissão desde o dia que você foi demitido, daí então para lá, significa, anulando a demissão significa que você ainda é funcionário da empresa com esse entendimento. Então, desde o dia que você foi afastado da empresa, pela empresa, né? Significa que a empresa é obrigada a pagar os salários atrasados, se caso haver uma sentença a favor do trabalhador, né? E lógico que a empresa, nesse sentido, ela pode também processar dentro de 14 dias, né? A empresa pode recorrer, quer dizer, você não pode recorrer se caso você ganha. A empresa pode recorrer, então pode recorrer até o Supremo Tribunal, caso a empresa recorrer, né? E vice-versa, quando você perde também, você pode também recorrer, porque o seu processo é exatamente contra a demissão injusta, né? Então vamos lá na sequência. Já aconteceu esse tribunal que eu fiz, né? A empresa perdeu, tendo assim que pagar os meus salários atrasados de quase um ano, no entendimento de eu ainda ser funcionário da empresa até então. Quando a empresa foi pagando meus salários, eu tinha direito de voltar para a empresa, mas a empresa não me colocou de volta. Não me colocando de volta, a empresa foi tendo que pagar meus salários, mesmo eu não trabalhando, mesmo eu não indo na empresa. Então, o que aconteceu? A empresa foi pagando meu salário, um bom tempo sem eu ir trabalhar. Lógico que nesse intervalo, durante esse intervalo, eu tenho que pleitear, requerer o meu trabalho de volta, para dar então sim a empresa continuar pagando meus salários atrasados, os meus salários atuais, daí então, sendo assim, né? Então, no meu caso, aconteceu que lá na frente, mesmo pagando os salários atuais, normais, mesmo não trabalhando, chegou um dia que a empresa faliu, não entrou meu pagamento, daí então a empresa faliu. Como não vai pagar mais meu salário? A justificativa deles a gente faliu, encerramos as atividades. Então, por isso que não temos verbo, não temos dinheiro, por isso que não dá para pagar o seu salário. Então se não dá para pagar meu salário, eu estou prejudicado. Então, o que aconteceu comigo depois disso? Eu entrei com processo
contra o dono da empresa, a pessoa física, tá? Então o processo meu antes, eles entenderam que era tudo pessoa jurídica, era contra a empresa. O dono da empresa foi processando a empresa, só que quando ele faliu, fechou a empresa, ele entendeu que acabou as responsabilidades de pagar meus salários. Então eu processei a pessoa física, a pessoa jurídica morreu, então continuou viva a pessoa jurídica, concorda? Então nasceu um tribunal contra o Chateau, né? A pessoa física. Eu quis de indenização 12 milhões de ienes. 12 milhões de ienes, entrei com o processo contra a pessoa física do Chateau. Aí ele se defendendo, aí esse tribunal foi quanto tempo? Mais ou menos 6 meses, mais ou menos. Mas aí acabou em um acordo, dando assim esse acordo, tendo que pagar uma indenização para mim, não tanto de 12 milhões, mas deu um valor de indenização razoável, onde que eu e meus advogados concordamos em aceitar este valor como acordo para finalizar o processo. Não teve sentença, tá, gente? Teve sim somente o acordo, tá? Então eu estava requerendo 12 milhões e durante esse trajeto recebi uma indenização de acordo. O que eu quero dizer com esse vídeo? Que você processando, mesmo você estando com uma demissão, se a demissão for no entendimento jurídico que é injusto, você processando, você tem que continuar processando, insistindo, porque muita gente não insiste. Então, se você insiste, mesmo na fase de negociação, acontece de nascer um resultado que às vezes é surpreendente para você. Você não está sabendo, você acredita, quem não entende não acredita nisso, que há casos de vários resultados surpreendentes durante a negociação. Tem gente que desiste na fase de negociação com o sindicato, né? Na sequência, não dando nem resultado bom durante as negociações com o sindicato, você tem o direito de processar a empresa, que é o que? Pegando um advogado e indo para um tribunal. No tribunal, lógico que você tem que gastar com advogado, honorários, consultas, despesas com o processo no tribunal, pagar, né, despesas do tribunal e esperar se ganha ou não. Não dá para contar em tempos, porque em tempo, por exemplo, o meu não vão tomar exemplos referente ao meu, tá? O meu processo, a primeira sentença saiu em 9 meses, só para vocês entenderem, em 9 meses. Em 1 ano e meio, no máximo 1 ano e meio, já saiu a segunda sentença, onde ganhei mesmo. Então não demorou, no meu caso não demorou o tribunal. Mas teve casos que demorou 3 anos, teve casos que demorou 5 anos, e mesmo 5 anos depois perdeu. Então não dá para você perguntar quantos anos demora, quanto tempo demora um tribunal. Dá para você ter essas índices, essas estatísticas, né? Mas através de estatísticas você pode ser que você desanime de processar. Não estou induzindo você a processar nesse vídeo. Este vídeo não é para induzir ninguém a processar, é só para entenderem
que mesmo a empresa falindo, que é a pessoa jurídica, que eu já tive essa experiência, a empresa morre, a empresa jurídica, a pessoa jurídica morre junto, só que o dono da empresa que morreu, que é a jurídica, continua vivo a pessoa física. E no meu caso eu processei também a pessoa física. Então fique bem claro que há possibilidade sim de processar a pessoa física das empresas onde você está trabalhando, mesmo você pleiteando alguma indenização, mesmo que não for o caso de tribunal. Havendo alguma desavença dentro da empresa, você tem que pleitear alguma indenização contra a empresa, por exemplo, o chefe, né? Você abrir um processo contra o chefe, você pode processar também o chefe opa! Prestando atenção para frente, né? E dentro desse contexto, processando o chefe, que é a pessoa física, né? Não estou falando do dono, né? Esse também pode servir o dono sem ser sem ser demissão. Você pode, a indenização referente a isso pode não ser tão em valores assim compensativos, né? Mas não vamos falar de valores compensativos, mas esse vídeo é para isso. Demissões injustas, processando, se você ganhar, a empresa é condenada a pagar os salários atrasados desde o dia da demissão. Mesmo assim, a empresa pagando o seu salário depois da demissão, é porque foi injusta, a possibilidade da empresa falir, abrir concordância, que fala... concordata que fala, não sei falar o termo já português, eu não sei, fale, né? Abrir falência, isso comprovado, né? No meu caso foi comprovado que faliu mesmo, com documentação, tudo. Mesmo assim, não contente, eu processei a pessoa física, dono da empresa. Então, no meu caso, eu consegui tirar a indenização da pessoa física, do dono da empresa. Querendo 2 milhões, mas saiu um valor compensativo também durante esse processo. Não demorou muito não esse processo contra a pessoa física do dono da empresa. Tá, não estou incentivando vocês a processarem a pessoa física das empresas não, tá? Eu estou falando que também há essa possibilidade, pois tem gente que acredita que não consegue ver as coisas para frente do nariz, né? Só consegue ver até aqui, mas tem esse campo bem largo, extenso, comprido para frente, que há a possibilidade de você fazer bastante coisas dentro do processo, tá? Então você não deve desanimar ou baixar a cabeça, desistir logo na primeira negociação, logo na primeira consulta. Acho que você, sei lá, se você está descontente, você está se sentindo injustiçado, você tem esse direito de processar sim, tá? Mas pega a pessoa certa para processar, que você pode ser, tá? Pode ser, não que você vai ter um resultado bom, mas eu tô falando, pode ser que você tenha um resultado bom, satisfatório. E você fazendo isso, você vai ter uma experiência. O que temos hoje na mídia, o que brasileira, mais nas mídias brasileiras e nas internet, tem muita gente que não, sem experiência, sem conhecimento de causa, falando blá 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 blá, falando um monte de blá 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 blá, como se não dá certo, ou se dá certo, ou se dá mais ou menos, varia o tipo de comentário das pessoas. Tem gente que aplica, faz a mídia brasileira, né, uma das mídias brasileiras, uma das várias mídias brasileiras, e várias pessoas comentam, né, essas mídias brasileiras. Aí fica pior ainda, a mídia brasileira não consegue nem extrair corretamente
entendimento jurídico de uma sentença, o que significa o significado daquela sentença que ganhou para sair no jornal. Aí muita gente comentam o conteúdo da mídia, né? Então, muita gente comenta aquela sentença que ganhou de algum brasileiro, de alguém que processou, né? Só que muitas pessoas não sabem o significado das palavras, do conteúdo, do que foi acordado, do que foi conseguido no processo, e vão jogando as palavras ao vento, vão falando. Só que tem bastante gente que vai ouvindo, vai vendo, vai acreditando naquelas palavras que foram soltas ao vento, né? Tem que tomar cuidado, porque as pessoas não entendem e segue o comentário de muitos que comentam tal sentença que sai de um tribunal. Se você não tem conhecimento daquele caso, por exemplo, você ficar comentando, as pessoas que te seguem, você vai tirando, descentralizando a cabeça das pessoas. As pessoas merecem sim obter um conteúdo correto, mas se você não sabe, fica falando aquilo que você não sabe, e muitas pessoas que te seguem acham que aquilo é certo, você descentraliza. Ao invés de ajudar, você descentraliza. Você um desserviço que fala, né? Não sei como fala um termo. Você, ao invés de ajudar, você prejudica a cabeça das pessoas, né? Então, o que devemos é ajudar a cabeça das pessoas. Mesmo que você queira comentar alguma sentença, né? Que sai lá, nossa, alguém ganhou no tribunal, não tem problema. As pessoas é livre-arbítrio comentar, né? Não tem problema nenhum. Eu também acho certo comentar, porque é livre, todo mundo é livre para falar o que pensa, né? Mas se você puder falar neutro, gente, se vocês puderem falar uma coisa neutra, sem optar no sentido, no significado, né? Mas não sei, a palavra fugiu do português, né? Mas seria bom você só usar palavras neutras para aquelas pessoas que assistem, aquelas pessoas que te seguem, não poder bagunçar a cabeça delas, né? Se eu não ajudo, não atrapalho. Outros careçamades. Esse vídeo ficou longo. Gente, se cuidem. Boa tarde para vocês. Bye, bye.